Amém. Muito bem, queridos, a gente estudou o capítulo 1 de Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que cada um apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu já tenho explicado a vocês com detalhes sobre isso. É só você pegar os vídeos anteriores dessa ministração e está tudo bem explicado lá. Eu comecei a falar sobre o capítulo 2, quando Paulo vai escrever dizendo: e não vos conformeis com este mundo. Expliquei a vocês, não aceite a forma, não fique igual ao mundo. É o perigo de ser cristão, mas em áreas da sua vida começar a pensar como o inimigo quer, como o mundo, como Deus desse século. E aí ele faz um desafio. Ele vai dizer: transforme-se. Se transforme. Ou seja, é uma transformação pós-conversão. A conversão é uma transformação do Espírito Santo. Essa é a transformação que acontece na nossa vida a partir do encontro com Deus, da revelação, do conhecimento, do aprendizado das doutrinas bíblicas, e a gente começa a moldar a nossa vida, em vez da forma do mundo, a forma da palavra de Deus. E ele vai dizer, isso é tão importante que ele vai dizer que essa transformação ocorre pela renovação. Significa que a mente, os pensamentos, precisam ser sempre renovados. O que significa isso? Gente, tem coisas que você vai ouvir ao longo da tua vida, a vida inteira. Você vai ouvir a vida inteira falar sobre oração, sobre jejum. Você vai ouvir a vida inteira falar 1 milhão de vezes sobre arrebatamento da igreja, sobre a necessidade de vigilância, sobre fidelidade e liberalidade. Você vai ouvir essas coisas 1 milhão de vezes, por uma razão muito simples. Parte do processo de aprendizagem passa, sabe por onde? Passa por esquecer. Esquecer é parte do processo de aprendizagem. Você só aprende uma coisa nova porque você esquece coisas. Faz parte esquecer. A gente tem 2 tipos de memória, uma memória de curta duração e uma memória de longa duração. A memória de curta duração é aquela, você recebe a informação, acabou, vai embora. A de longa duração são fatos que você recebe como informação que vão muitas vezes com você para o túmulo. Você pode esquecer detalhes, mas o principal você guarda. E aquilo vai com você para o túmulo. Aí alguém pode falar, tá na Bíblia? Tem na Bíblia isso? Tem. Na verdade a ciência, muitas coisas, ela não dá o braço a torcer, mas já estava na Bíblia. Por exemplo, Deus já falou sobre a memória de longa duração na Bíblia. Josué capítulo 1. Deus disse: escreve a minha palavra na tábua do teu coração. Memória de longa duração. Já estava na Bíblia. Deus já tinha falado isso na Bíblia, ó, há muitos e muitos anos. Já estava na Bíblia. O homem descobriu agora, mas Deus já tinha revelado isso. Tá? Então, o diabo vai lutar. Guarda bem que eu vou te explicar. O inimigo vai tentar fazer com que você guarde na memória de curta duração promessas de Deus, ensinamentos de Deus com relação à vida eterna, salvação, com relação ao Espírito Santo, coisas importantes que você precisa guardar. Ele vai tentar fazer você guardar tudo isso na memória longa, na memória de curta duração. Porque a Bíblia diz o quê? Se você se mostrar frouxo no tempo da angústia, tua força é pequena. Então ele vai lutar para você guardar na memória de curta duração, promessas de Deus. E fazer você guardar na memória de longa duração, sabe o quê? Dores, decepções, desertos, problemas, sabe? Feridas. Para que quando você tiver que enfrentar a próxima situação, dar o próximo passo, o que vem à mente não é a promessa. O que vem à mente não é a verdade de Deus. O que vem à mente é a dor. Ó, vai passar de novo. É a decepção. Olha aí, vai passar isso novamente? E aí, isso te enfraquece. Isso novamente te enfraquece. Eu quero, em nome de Jesus, te convidar. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, nessa noite, a minha oração. O que disse Deus a Josué: escreve a minha palavra na tábua do teu coração. Que você possa guardar na memória de longa duração
e você possa guardar. Tem uma irmã botou Eziel Costa, lá do tempo da rádio. Lembro sim. Deus abençoe. A irmã Andréa quer conversar depois, pode me chamar aqui no final. Agora, entendo o que eu vou explicar a vocês. Eu já expliquei esse pedaço, essa parte sobre a memória. Agora entendo. Ele diz que essa transformação ocorre pela renovação da mente. E essa renovação da mente é uma renovação importante, porque vai justamente nos fazer ter a mente de Cristo e não pensar como Deus desse século. E eu trouxe alguns exemplos aqui, falei sobre sexo. O que você pensa sobre várias áreas sobre isso? Falei sobre muita coisa em cima disso. O que você pensa sobre dinheiro? Você sabe por que muitas pessoas têm problema ou dificuldade quando falam em dinheiro? Sabe por quê? É o mesmo problema do jovem rico. Quando Jesus virou para o jovem rico e falou assim: deixa tudo, pega todo o teu dinheiro, vende e dá aos pobres e me segue e você terá um tesouro no céu. O que ele fez? Triste, foi embora. Mas lembrem, antes ele disse: eu tenho guardado a lei desde a minha mocidade, eu sou religioso. Jesus falou assim: ó, só falta uma coisa para você ser perfeito. Pega tudo, vende, dá aos pobres e me segue e terá um tesouro do céu. E ele foi embora triste. Por quê? Porque não era ele que tinha o dinheiro, era o dinheiro que tinha ele. Ele era dominado pelo amor ao dinheiro. O que vai acontecer, queridos irmãos? O que vai acontecer quando a gente olha para essa situação? Veja que até hoje, eu estou lançando agora um livro sobre dízimo. Dízimo na igreja, certo ou errado. Um livraço, estou lançando, depois vou falar com vocês aqui sobre ele. Amanhã eu vou estar provavelmente falando sobre ele aqui. Eu vou estar lançando ele. Irmãos, só para você ter uma ideia, o tanto de gente que me interpela falando sobre isso, não me prova, etc. Irmãos, pessoas que têm uma dificuldade enorme, e por uma razão muito simples, porque toca numa área muito sensível da sua vida, o bolso. Tocou no bolso. Eu pergunto a você, eu cheguei outro dia, olha só, eu cheguei numa igreja para ministrar num evento de família. E no final do culto, o coordenador dos jovens, até foi muito sincero, ele me procurou, ele é militar, e ele falou para mim: até hoje pela manhã, eu era a favor da liberação das drogas. Eu estou fazendo faculdade, e lá eles me convenceram que fazendo isso vai diminuir violência, fazendo isso vai acontecer não sei o quê, que a melhor coisa é liberar para acabar com o tráfico de drogas. E ele disse: eu já estava até convencendo pessoas aqui sobre a liberação da maconha. Mas depois que eu te ouvi ministrar hoje, aqui pela manhã, minha mente mudou. Ele falou para mim. Vejam, um dos argumentos que ele havia aprendido na faculdade, sabe qual era? Que maconha não é droga, maconha é erva. Agora vejam, qual é a definição de droga? Toda substância natural ou sintética que em contato ou inserida no organismo modifica as suas funções. Ou seja, maconha é droga. E a Bíblia vai dizer outra coisa. De mais a mais, a Bíblia vai dizer o seguinte: quer comais, quer bebais, ou fizer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, maconha não glorifica a Deus. Somos contra. Totalmente contra. E outra coisa, não precisam crer em mim. Olha os dados. Todos os países que liberaram a maconha usaram como premissa a ideia de que, fazendo isso, vai diminuir a violência e o tráfico. Pasmem, nenhum país que liberou a maconha, a violência diminuiu. Nenhum país que liberou a maconha diminuiu o consumo de drogas. Nenhum país. A ponto de ter países na Europa agora que estão tendo que mexer para rever suas leis. Porque, ao contrário, aumentou a violência e a maconha é a porta para outras drogas mais pesadas. E é isso que está acontecendo. Uma geração inteira destruída. Eu já estive em vários países da Europa e posso falar do que eu já vi. Eu já vi com os meus olhos. Então escute bem. Até onde a gente é crente e pensa como ímpio. Sabe, irmãos, pessoas que dizem que amam Jesus e são comunistas, marxistas, se tornaram militantes. Eu fui ministrar numa igreja
E falei o que eu estou dizendo agora aqui para vocês, ministrando. Sobre avivamento, mudança de mentalidade, Bíblia. Porque eu toquei no nome marxismo. Irmãos, uma jovem, quando eu estava terminando de ministrar, uma jovem levantou dentro da igreja. Ela, 26 anos, professora de escola dominical da igreja de jovens, do departamento de jovens. Olha o detalhe, professora de jovens na igreja, pedagoga e fazendo mestrado aqui no Rio de Janeiro, numa universidade federal. Levantou na frente de todo mundo e falou assim, é um absurdo ouvir isso aqui dentro. E aí alguém puxou, ela sentou. Eu já estava no final da ministração, mas eu já imaginei, quando eu terminar, ela vai vir com uma bala em cima de mim. Foi dito e feito. Quando terminou, dedo para mim, na frente do pastor da igreja, e falou alto, falou, você tem que ter responsabilidade, você é um formador de opinião, você sabe o que é direita, o que é esquerda. Irmão, e eu falei para ela o que eu vou falar para vocês aqui agora, eu já falei isso em outra live. Eu disse, eu não sou político, eu não sou militante, eu não tenho partido político, eu não tenho filiação partidária, eu não sou direita nem esquerda, eu sou pastor. Eu falei para ela, você sabe qual é a minha definição política? A minha definição política é essa. Eu sou contra o que a Bíblia é contra e sou a favor do que a Bíblia é a favor. Simples assim. Eu sou contra do que a Bíblia é contra e sou a favor do que a Bíblia é a favor. Simplesmente isso. Eu sou contra o pecado. Eu sou contra o pecado. E sou a favor de princípios que estão na palavra de Deus. Eu não negocio princípios. Irmão, ela começou a gritar e falou assim, de mais a mais, as igrejas estão caídas. As igrejas não têm amor, são hipócritas. E depois virou e falou assim, o Sila Malafaia odeia gay. Ele falou que gay tem que morrer. Aí eu interrompi e falei assim, você ouviu ele dizer isso? Você viu ele falar isso? Aí ela gaguejou. Aí eu virei pro pastor e falei, tá vendo, pastor? Tá dando aula do departamento dos jovens. O senhor está colocando o Judas para poder estar na frente do dinheiro, do tesoureiro. Está botando o tesoureiro, o Judas. Aí ela ficou, irmão, endemoniada. Virou para mim e falou, vai ter que discutir. Eu falei, discutir com você? Eu falei, você está desse jeito, desequilibrada, só porque eu toquei no nome marxismo. Porque achou que eu feri, nó de esquerda, direita. Irmão, eu sou pastor, estou falando de Bíblia aqui. E eu falei, mas você não teve problema nenhum de dizer que a igreja está caída, a noiva do cordeiro, só tem falsos, e acusou um pastor de ser homofóbico. Num vídeo que você diz que nunca viu, alguém falou que ele falou. Eu falei, então falar mal de pastor pode, e falar mal da noiva do cordeiro pode. Só não pode falar mal dessa visão, dessa ideologia? Eu falei, você não é minha irmã. A máscara caiu. Virei de costas e fui embora. É isso que está acontecendo. Irmão, pessoas que estão sendo bombardeadas, principalmente os mais jovens, que estão sendo, irmão, se tornando militantes. Pessoas estão virando agressivos, te xinga, te peita, te desafia. Queridos, ouça a voz de Deus essa noite, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós não podemos, irmãos, colocar nenhuma ideologia, nenhuma visão acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a bússola que guia o crente. A palavra de Deus é o norte que nos leva à direção certa. Nós não podemos perder isso de vista. A Bíblia, irmão, nós estamos vendo hoje o crescimento, sabe de quê? Uma coisa que eu falei no seminário do Apocalipse. A época dos doutores segundo as suas próprias concupiscências. Irmão, a ponto de pessoas gravarem vídeos, culto online, pregações, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém palavras de Deus. Irmão, não é o ímpio que está dizendo isso, o crente. Queridos, olha o que está acontecendo. Há poucas semanas atrás, agora, o presidente da República convocou a pedido de pastores um jejum, oração pelo Brasil. Isso nunca aconteceu na história. Teve pastor que ficou incomodado com isso. Irmão, eu já vi jejum incomodar o inferno. Eu já vi jejum incomodar demônios. Mas jejum incomodar crente?
incomodar pastores, gente escrevendo tópicos para provar o erro disso. Irmãos, e tem gente seguindo esse tipo de pessoa. Cuidado com quem você está se relacionando. Cuidado com quem você está se espelhando. Cuidado quem é que você está chamando de mestre, de referência para a sua vida. Você está chamando de referência e de mestre pessoas que não amam a casa de Deus, que desrespeitam outros ministérios, que não valorizam quem tem ministério diferente, que fala mal de denominações. Vocês nunca vão me ver aqui falar mal de igreja A ou igreja B. Ao contrário, eu prego em tudo que é igreja. E sempre sem entrar e sem sair. Nós não podemos falar mal de igrejas. Irmão, antiético falar mal de Universal, falar mal do Valdemir. Irmãos, isso não é para nós. Nós somos luz. São nossos irmãos. Quem tiver errado, quem tiver seus erros, quer dar conta. Mas não cabe a mim falar mal de igreja nenhuma. A irmã colocou aqui, é só no jornal investigando se as pessoas que ajoelharam na rua foram forçadas. Irmãos nossos, nós estamos vendo coisas que nunca aconteceu, gente orando no meio da rua, clamando. É um momento importante, o mundo está com medo e nós precisamos ter a mente de Cristo. Transformai-vos. Gente no nosso meio que é a favor do aborto. Gente no nosso meio que é a favor da liberação da droga. Igreja, tem pastor, tem gente que abandonou a Bíblia e as suas pregações agora virou técnica de coach. Eu sou coach. Eu fiz o coach. Você não me vê aqui usando isso. Eu estou aqui pregando Bíblia. Irmãos, cultos que não tem nem mais pregação. Solta a bolinha do pé, fala não sei o que, é só dinâmica, não tem mais nada, abandonou a Bíblia. Cultos que parece mais que você está sentado num evento de empresários. 5 passos para a sua potencialidade. Um culto de domingo à noite, 3 segredos para alcançar o seu patamar máximo. Irmãos, cadê a mensagem da cruz? Cadê a mensagem do túmulo vazio? Cadê a mensagem do que Jesus voltará? É isso que as pessoas estão precisando ouvir na igreja. Nós precisamos voltar a pregar sobre Jesus. Precisamos voltar a pregar sobre o reino de Deus que está chegando. Irmão, nós não podemos trocar nossa mensagem. A nossa mensagem não é coach, não é psicanálise. Pregadores que agora pegam o microfone e olham para o povo e dizem assim: não vou pregar não, eu vou só conversar com vocês. Já viram isso? Alguém já viu isso aí? Não vou pregar não, eu vou conversar com vocês. Irmãos, Deus me levantou aqui para ser uma voz profética, para dizer a cada pessoa que está aqui: acorda, o noivo aí vem, o noivo está chegando, o arrebatamento está próximo. Ele olha para a igreja de Roma e diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós não podemos ser contaminados em nosso entendimento e perder os princípios, os valores da palavra, aquilo que não se negocia. Pessoas que outrora eram contra o divórcio, pessoas outrora que eram a favor da família e agora já estão no 2º, no 3º, no 4º casamento. Pessoas que combatiam o pecado, mas como não conseguiram vencer o pecado, passaram a dizer que aquilo que eles tentaram vencer e foram vencidos, não é mais pecado. É isso que está acontecendo. Pessoas que combatiam o pecado, falavam da prática homossexual, por exemplo, como pecado dentro da Bíblia. E como foram vencidos por esse tipo de tentação e pecado, passaram a dizer que não é mais pecado. Eu estou aqui para dizer para vocês, diante da palavra de Deus, Romanos 1 diz que o homossexualismo é pecado. O evangelho liberta da prática homossexual. Quem quiser ser liberto, será liberto. Deus condena a prática homossexual como pecado. Eu conheço pessoas que foram libertas disso. Deus pode mudar pessoas. Deus pode transformar vidas. O evangelho é o poder de Deus. Deus liberta das drogas. Deus liberta da prostituição. Deus liberta pessoas que queiram realmente viver uma vida de transformação. Deus pode mudar um homem adúltero. Deus pode mudar corações. Esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho da palavra. Ele é o Deus que pode. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Entenderam o que eu estou dizendo a vocês? Então, guardem isso que eu estou dizendo a vocês. E olha o que ele vai dizer em seguida. Olha só. Isso é incrível. Quando ele diz assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que, olha só, para que experimenteis, eu vou repetir, experimenteis, ou seja, a palavra sequencial, a renovação da mente é experiência. O diabo vai lutar para que a nossa geração seja a geração da teoria, seja a geração que aprenda sobre Deus no Google e não na Bíblia. O diabo vai lutar para que a nossa geração seja a geração que fale de batismo com o Espírito Santo como se fosse coisa do passado, que não acontece mais. Que nós falemos de cura divina sem cura, de poder de Deus sem poder, de milagres sem ver milagres, como se milagres fossem coisas de muito tempo atrás. Irmãos, eu não posso aceitar, e eu creio que Deus está levantando uma geração de pessoas inconformadas. Nós queremos o levanta e anda. Nós queremos a manifestação do Espírito. Nós queremos ver batismo com o Espírito Santo. Nós não aceitamos ser a geração da teoria. Nós somos a geração do avivamento da última hora da igreja. Nós queremos ver batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, profecia, revelação, cura divina, maravilhas, milagres. Eu creio nisso. Eu creio nos dons espirituais. Eu creio na manifestação do Espírito. Eu creio na pregação do Evangelho ungida. Pregação ungida do Evangelho. Eu creio no ensinamento sistemático da Bíblia, com as suas doutrinas, para que as pessoas sejam edificadas e possam crescer em Cristo. Eu creio nos ministérios do Espírito. Irmão, eu falo que eu creio que Deus pode curar. Eu creio que Deus pode fazer milagres. Eu creio, está em mim, eu creio nisso, eu creio na palavra. Tem pessoas que Deus levou. Deus quis levar. Mas eu já vi. Eu lembro que ano passado uma irmã chegou num culto. Chegou um papelzinho para mim no púlpito de uma mulher dizendo: meu filho acabou de ser desenganado pelo médico. Ele está em coma e o médico diz que já houve morte cerebral. Está morto. E ele pediu permissão para desligar os aparelhos, para poder dar o laudo, dar o óbito. E eu pedi um tempo e saí sem rumo. E vi a igreja aberta, entrei. E ela pediu oração e falou: mas eu creio que Deus pode fazer um milagre. Eu li o papel, falei: irmão, ela crê. Vamos fazer uma oração. Falei: vamos orar agora. Tem pessoas que eu já orei e pedi, mas Deus levou. Já teve pessoas que eu fui no hospital, eu botei a mão com fé e Deus levou. Mas aquela mãe estava lá clamando e nós levantamos a mão para o céu e oramos. Irmão, era uma quarta-feira, na madrugada de quarta para quinta. O que aconteceu? Chamaram ela estava no corredor, chamaram ela às pressas. Ela pensou: deve ter dado parada cardíaca. E vão desligar tudo para dar a hora do óbito. Isso aconteceu? O médico chamou ela e falou assim: eu não estou entendendo. Mas ele teve uma pequena reação a estímulos. Vamos fazer agora alguns testes. Irmão, daqui a pouco estava lá, ele reagiu. Ele falou: é um milagre, eu não sei explicar. Ela falou: ele melhorou. O médico disse: melhorou não, só não está entendendo. Ele reviveu. Ele tinha morrido. O cérebro dele voltou. Ele voltou a viver. Alguns dias depois, mais ou menos 2 semanas, ele saiu do hospital, praticamente sem sequelas, quase sem nada. Oh, amados, eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Eu creio. Sabe o que Jesus vai dizer? Ele vai pegar a parábola do juiz iníquo para nos ensinar uma lição muito séria. Ele pega a parábola do juiz iníquo
E ele diz o seguinte, que aquele homem era mau, egoísta, mas a viúva insiste. E ele para e diz, olha, parafraseando, ele diz, olha, eu quero me ver livre dessa viúva, então eu vou atender logo a causa dela para ela sair fora e parar de me perturbar todo dia aqui. Aí Jesus pega isso e diz assim, olha, se ele sendo mau, sendo egoísta, atendeu ela pela insistência, quanto mais Deus, que é bom, não atenderá aqueles que o clamam de dia e de noite? Aí Jesus vira, eu penso assim, se fosse eu, William, tivesse escrito essa página da Bíblia, sabe o que eu ia colocar logo em seguida para ficar bonito? Orai sem cessar. Pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, aquele que pede recebe, aquele que busca acha, aquele que bate se abre. Eu teria feito isso, mas Jesus não. Ele choca a gente, dá um choque na gente, quando ele diz tudo isso sobre o valor da insistência na oração. Ele vira para nós e diz, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Significa que a marca desse tempo é o esfriamento. Uma das marcas desse tempo é o esfriamento de pessoas que oravam e que vão falar de oração, mas não vão orar mais. De pessoas que já não acreditam mais que a oração move a mão de Deus. Deus não nos chamou para ser a geração da teoria. Deus nos chamou para ser a geração do milagre. Ele está dizendo, para que experimenteis. E eu me nego, olhando para você nessa live, a acreditar que eu e você seremos a geração da teoria, a geração do Google, a geração que fala de unção e poder como se fosse assunto de seminário teológico e não algo no dia a dia do culto da igreja. Não, eu não aceito isso. Eu não aceito falar de milagre como se fosse matéria de paracletologia apenas. Eu não aceito falar de dons espirituais, de profecia, de maravilhas, como se fosse apenas matéria do seminário teológico ou da escola dominical, não. Irmão, a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu quero profetizar que Deus está acendendo uma chama nessa noite em pessoas que estão comigo nessa live aqui agora, nesse vídeo, e que vão despertar para buscar a Deus, não por ostentação, não para querer tomar o lugar do pastor na igreja, não para rebeliar e levar uma parte do rebanho, não também para meninice, para causar confusão em culto, negativo, mas para edificação do corpo e para salvação dos perdidos, a manifestação do Espírito. Nunca foi tão importante nessa hora. Pessoas que estão me vendo aí agora, que foram chamadas por Deus para orar por enfermos, foram chamadas por Deus para ministrar cura divina, foram chamadas por Deus para trabalhar na área de libertação. Chegou o tempo de Deus te usar. Chegou a hora do teu chamado florescer. Pessoas que estão me vendo aí, que tem um chamado, Deus vem usando você, mas você tem dúvidas. Será que é Deus que fala por mim? Eu melhor não falar nada. Irmão, a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, a ninguém lance em rosto. Se você se sente inseguro, converse com alguém mais experiente, busque ajuda, busque apoio, mas não emborque o seu vaso, não enterre o seu talento, deixa Deus te usar. Deixa o Espírito de Deus te usar. É a hora, é o momento. Você não precisa usar terno e gravata para colocar a mão em alguém doente. Você não precisa ter um título de pastor como eu para dizer para alguém, Jesus te ama, Ele pode mudar a sua história. Você não precisa disso. Você só precisa ter uma voz. Você só precisa ter um testemunho. Você só precisa viver. Você só precisa viver. Moody, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, ouviu uma frase, e essa frase foi importante, impactante para a história dele. Ele ouviu alguém dizer, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com e pelo homem que se entregue totalmente a Ele. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer por alguém que se entregue totalmente a Ele. Moody, quando ouviu isso, pensou. Ele não disse um homem inteligente. Ele não disse um homem rico. Ele não disse um homem bonito. Ele disse apenas um homem
E ele disse: eu sou apenas um homem, e eu farei tudo para ser esse homem. E mundigou praticamente 500 mil de almas para Cristo, sem microfone, sem som, sem internet, sem avião, sem nenhum aparato de tecnologia que temos agora, sem marketing. E ele fez isso. Nós temos hoje tudo. O que está faltando agora é o revestimento do Espírito Santo. Ele diz: para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa Deus dirigir sua vida. Deixa Deus guiar os seus passos. Você vai ver que tudo vai dar certo. Não errou quando colocou você nessa direção. Talvez você esteja vivendo um conflito agora. Vai dar certo, não vai. Deus está comigo, não está. Você não pode medir teu sucesso por um momento. Você não pode medir se Deus está contigo por causa de uma porta que fechou. Você não pode medir se você é um fracassado ou um bem-sucedido espiritualmente ou na vida, em qualquer área, por uma fase, por uma situação. Vai se cumprir na tua vida o que está em Jó, que o teu início foi pequeno, mas o teu fim será grande. Fica com essa palavra. Vamos buscar em Deus hoje essa transformação. Não se espelhe nas pessoas erradas. Não pare para ouvir quem não acrescenta nada para você. Não perca tempo discutindo ou tentando convencer quem não te respeita, quem não te valoriza. Pare de dar satisfação. Pare de se preocupar com que pessoas que não gostam de você estão falando o tempo todo. Você perde tempo com isso. Deus está te convidando para um tempo novo. Deus está te convidando para sair do chão e começar a entender que a Bíblia diz em Isaías que os que confiam no Senhor andarão, caminharão e voarão. Está lá na palavra. Significa que existem 3 épocas na sua vida. Existe época de andar, existe época de correr. E eu estou aqui para dizer que agora chegou o tempo de voar. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, debaixo da autoridade dessa palavra. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Se você pode, vai lá no meu canal no YouTube, PR de Pastor William Barros. Se inscreve no nosso canal. Por favor, se inscreve lá no nosso canal. Curte lá nossos vídeos. Tem lá tudo sobre o Apocalipse. Eu coloquei lá 15 vídeos. Tudo sobre Mateus 24. 4 vídeos. E essa série de ministrações. Se minha mente muda, meu futuro muda. Se minha mente não muda, meu passado volta. Todos os vídeos estão lá no YouTube. São 6 vídeos, 6 ou 7 vídeos que estão no YouTube só sobre esse assunto. Então, compartilhe com pessoas. Divulgue. Ajude. Some com o nosso ministério. Deus abençoe vocês. Amanhã eu vou estar aqui de novo. E eu vou começar um outro assunto muito interessante. Amanhã eu vou fazer uma ministração aqui. Vou trazer uma palavra profética aqui. Uma palavra tremenda de Deus. Amanhã, quinta-feira. Na sexta, eu vou começar uma série de ministrações aqui. 2 a 4 ministrações somente sobre batalha espiritual. Vou começar, depois de amanhã, uma série sobre batalha espiritual. Tremendo. Vai ser bênção para você e para a sua vida. Chama todo mundo, vou ministrar sobre batalha espiritual. Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua casa. Aguardo vocês amanhã. Vai ser tremendo aqui amanhã. Vou trazer uma palavra profética amanhã para você. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te dê uma boa noite de sono com a sua família. E lembre, paz, respira fundo. Nada de pânico, nada de agressividade, nada de perder a esperança. Tem luz no fim do túnel e está perto. Deus te abençoe em nome de Jesus.